falar um pouquinho que esse tema, né, julgamentos, é ampliando uma passagem de Jesus, que Jesus disse, né, uma frase esquisita, que ele disse: hipócritas, tirai primeiro a trave do vosso olho, e depois então vede como podereis tirar o argueiro do olho do vosso irmão. E essa frase está em Mateus capítulo 8, versículo 5, e é algo espantoso, porque a gente vê Jesus, que é um exemplo máximo de amor, né? O nosso governador espiritual do planeta. Vendo ele chamar alguém de hipócrita, realmente é estranho, né? Como a gente vai trabalhar aqui hoje. Joana de Ângeles foi o espírito, a Joana, eu queria falar um pouquinho dela, que ela é o espírito que hoje ela é mentora espiritual de Edivaldo Franco, né? E ela, no Evangelho, ela participou da codificação com Kardec, e ela escreveu no Evangelho 2 capítulos. Um é a paciência, assinado como um espírito amigo, e ela também tem uma estranha moral, que é também assinado por esse espírito amigo. E ela, né, Joana, traz, através de Divaldo Franco, o que a gente chama da série psicológica. Por ela ser um espírito vinculado à codificação espírita, ela trouxe o viés para a doutrina espírita, o viés psicológico. Por isso que a maioria dos estudiosos são psicólogos, psicanalistas, psiquiatras, alguém voltado à saúde mental, mas eles não estão criando nada de novo, né? Então, sempre que eu falo em outro país, eu tenho esse cuidado de falar do trabalho de Joana como uma trabalhadora do Espiritismo. Ela escreveu, né, ajudou a escrever esses 2 capítulos no Evangelho, portanto, ela vai ampliar estes textos de Jesus que trazem essa estranha moral. Porque, veja, né? Ver Jesus chamando alguém de hipócrita é algo, no mínimo, estranho para nós, porque nós vemos esse lado todo amor que ele nos traz. Mas ele tem um lado que ela vai trabalhar nesse livro, né, que a gente falou, que é o Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda. É um livro que ela traz vários capítulos, várias passagens do Evangelho de Jesus, onde ela vai dando esse viés psicológico para as passagens de Jesus, né? E ela vai trabalhar nesse capítulo, capítulo 12, a, essa estranha moral do julgamento. O que é o julgamento para nós? Vou falar do julgamento, né, como já foi falado, porque lá em Marte as pessoas têm o costume muito de julgar, né? Aqui na Terra não. Na Terra a gente já é todo mundo evoluído, a gente não tem esse hábito, mas eu queria falar o que é a luz da psicologia, o que é quando alguma coisa no outro me incomoda. É isso que Jesus estava falando, né? Então, primeiro eu quero explicar o que é o julgamento, né? Julgamento é o fruto da projeção da sombra, onde o indivíduo tenta livrar-se do conflito da imperfeição, de que lhe são inerentes, atribuindo ao outro aqueles valores indesejados em si. Então, você veja, só nesse primeiro parágrafo, a Joana traz um conceito, 2 conceitos que a gente teria que estar ampliando para que a gente fosse entendendo. Mas o primeiro deles é a questão da sombra. O que é sombra? Jung, que é o estudioso que eu estudo, né? No caso, ele parte dos estudos de Freud, da psicanálise, mas ele amplia, e é esse estudioso da psicologia que consegue fazer o link da ciência psicológica com o espiritismo, porque o Jung muda
um elemento da psicologia quando ele fala que o self é a priori, o self vem antes. Porque nas escolas da psicologia, eles partem a estudar o eu, o ego, todas as escolas. E Jung fala: não, antes de ego existe alguma coisa, e esse alguma coisa é o espírito. Por isso que Joana de Ângeles se baseia nessa escola, né, para fundar a psicologia espírita, mas depois todas as escolas, né, da psicologia que vê os que trabalham o ser na sua totalidade, né, fazem parte dessas escolas que a psicologia espírita trabalha. Mas, em tese, por isso que ela adota o modelo de Jung, porque é ele que dá a ideia da gente entender o que é essa sombra. Sombra, traduzindo em grandes linhas gerais, é o inconsciente todinho. Então, a princípio, o Jung, quando falava em inconsciente, ele falava de sombra. Por quê? Porque está tudo longe da consciência. Então, se a consciência é uma luz, o que não tem luz é sombra, né? Pensando assim, é fácil de entender. Depois, então, ele vai trazer para uns aspectos específicos o que ele chama de sombra, mas que seria assim, em grandes linhas gerais. No computador, quando eu não estou usando algo, eu não crio um disquete, um arquivo, e jogo lá, salvo esse arquivo para tirar da minha tela. Seria isso que é a sombra. Então, tudo que eu não quero de mim, né, eu jogo nessa sombra. Então, segundo Kardec, o nosso leque, quais são as duas chagas da humanidade? Principalmente orgulho, né, e o egoísmo. São as duas chagas da humanidade. Portanto, pelo menos orgulho e egoísmo eu sei que a gente guarda aqui dentro, né, na nossa sombra, porque se é algo coletivo, todas as pessoas do planeta Terra, em maior ou menor grau, têm sombra, é porque, né, parte dela, o orgulho e o egoísmo, que fazem parte dessa questão universal, né, excetuando os espíritos puros que aqui já passaram, que aqui estão encarnados, todos eles teriam isso nessa caixinha preta aqui, que seria a sombra. Então, projeção é o quê? Como eu não reconheço isso como meu, tudo que passa na frente, ele é um anteparo para que eu projete esse conteúdo que eu não conheço em mim. Então, tudo que eu olho no outro e eu julgo, ou seja, tudo aquilo que me incomoda, que ou eu expresso ou eu penso em relação a outro, que a gente comumente chama de julgamento, faz parte desse mecanismo de projeção. Olha que coisa interessante, olhando pelo viés da psicologia. Ou seja, é aquela frase que o Jung fala, que tudo que me incomoda no outro vai me levar à compreensão de mim mesmo. Porque é isso, porque me incomoda, porque de certa forma, inconscientemente, isso me pertence. Se pegarmos um exemplo muito clássico, por exemplo, Hitler, quando quis acabar com os judeus e tentou exterminar a maioria do que ele conseguiu, inconscientemente queria exterminar o seu lado judeu que ele tinha nas suas veias sangue judeu. Né? Então, veja, ele tinha sangue judeu, como ele não aceitava nele, então ele tentou matar fora alguém que era judeu. Então, isso mostra nesse mecanismo essa frase de Jesus. Olha como Jesus, ele realmente, esse modelo e guia da humanidade, ele conseguia, ele tinha uma capacidade que é o perscutar a alma, ou seja, é uma capacidade de olhar na pessoa e ele fazia essa análise profunda e entendia se essa pergunta que era feita a ele realmente vinha de algo importante para a pessoa ou se era como nos hipócritas, que eram aquelas perguntas que faziam com o intuito dele próprio cair. Né? Então, cada vez que ele respondeu
em alguma cena do Evangelho, né, da Bíblia, que está lá no Evangelho, que ele chama de Hipócrates, né, de hipócritas, ele está desmascarando a sombra na pessoa. Ou seja, a pessoa fala de algo que no fundo é dela. E aí ele faz um chamamento. Ele não está brigando com a pessoa, porque dá esse ar dele muito bravo brigando. Não, ele está chamando a pessoa a olhar para ele. Por isso a máxima, né? Olha primeiro no teu olho e tira a trave, para depois então querer tirar a do seu irmão. Então essa questão do julgamento ele é complexo, porque para a gente entender a gente vai ter que ter uma base psicológica para compreender por que ela é complexa, porque ela vai falar de mim. E aí eu falo que toda a série psicológica da Joana é uma forma de ampliar a pergunta 919 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta como é que a gente deve fazer para resistir à atração do mal, para não ser arrastado pelo mal. E a resposta é simples, né? Os espíritos dizem assim: um sábio da antiguidade já disse, conhece-te a ti mesmo. Aí parece que eu estou vendo assim Kardec de bracinho cruzado, aquele bigodão, né? Falando, mas espera aí, né? A resposta eu sei, mas como é que eu faço isso? Aí vem amorosamente Santo Agostinho falando, olha, eu quando estava encarnado, quando eu deitava, então ele se usa, ó, eu fiz assim. Por que que ele usa? Eu fiz assim. Porque cada um vai ter um caminho para o autoconhecimento, né? E se a gente pegar o julgamento, ele também é um caminho para o autoconhecimento. Por quê? A partir do momento que eu me pego ou com raiva do outro, ou com inveja do outro, ou com ciúme do outro, ou julgando o outro, ou difamando o outro, o que é no outro que me incomoda tanto? Aí eu pego e faço uma listinha disso. Que essa listinha que eu fiz, e se a gente for analisar friamente, devagarzinho, a gente aos poucos vai descobrindo que tudo daquilo, ou pelo menos 90%, é nosso. Né? Claro que vai ter coisas que o outro me incomoda que não é meu, mas pelo menos 90% pode ser meu. Né? Então, é complexo, por quê? Porque o que é o julgamento? Ó, aqui ela define, né? É o perverso ato de medir a conduta do outro com recursos que nem sempre tem uma questão ética, uma questão justa ou digna. Porque eu começo a julgar o outro de acordo com os meus valores, com o meu ponto de vista. Então, mediante o mecanismo de liberação da culpa e medo retidas no inconsciente, o julgador escusa-se, eu pus um asterístico aqui, porque é um outro disfarce do ego, é outro mecanismo de defesa que o ego usa para não se conhecer. Então, por isso que eu falo, toda a série é uma forma de mostrar como vai chegar ao autoconhecimento. E a partir do momento por que ele se escusa de identificar as próprias imperfeições? Porque em vez dele parar, se debruçar em si para descobrir quem ele fica falando do outro para não ter tempo de olhar para si. Então é defesa, é um mecanismo que eu não quero entrar em contato com as minhas questões, então eu olho o outro e julgo o outro, ao invés, né, de reconhecer em mim que há conteúdos muito mais perturbadores em mim do que estes, né, que ele está se incomodando. Então, aquela frase que eu citei, né, hipócritas, tirai primeiro a trave do vosso olho, e depois então vede como podereis tirar o argueiro do olho do vosso irmão, que está em Mateus. Muitos estudiosos, principalmente da psicologia, da psiquiatria, mesmo estudiosos das religiões, eles se debruçaram para entender, né? E muitos classificaram como discursos de ira proferidos por Jesus. Sabemos que não é verdade, né? Que
não compreendem que estes severos alertas traduzem a sua masculinidade energética a fim de despertar as consciências adormecidas. Olha que interessante. Até aqui tem um monte de coisa da psicologia que a gente poderia ficar falando a manhã inteirinha, mas a gente vai passar rapidinho por causa do tempo, para a gente entender, pelo menos, em linhas gerais, o que a Joana quis dizer com esse termo, ampliando à luz da psicologia espírita essa máxima de Cristo, né? Então, o que é masculinidade energética? Jung postula que todos nós temos dentro de nós duas energias, e não é ele não que fala disso. A gente já pega lá os orientais, que fala do yin e do yang, né, que são energia positiva e energia masculina, que nós temos as duas energias que se cruzam, né, como se fosse no DNA, né, duas cordas de DNA que circulam para poder formar o nosso código genético, e a energia que perpassa pelos nossos chakras também é constituído de duas hélices, né, de duas colunas, de duas energias, uma energia positiva, uma energia masculina, que se cruzam, que perpassam durante o ser, que vai fazer com que o ser se constitua psicologicamente. Então, o que seria para a psicologia espírita é assim: eu, Adriana, né, tenho o ego feminino, no meu inconsciente existe uma energia masculina, que é o quê? É onde fica arquivado todas as encarnações que eu tive enquanto homem. Então, o meu lado masculino das minhas vivências estão ali dentro. Então, quando a pessoa fala assim, ah, mas e aquela mãe solteira? Como é que ela cria um filho sem o pai, sem uma figura masculina? Mas dentro dela, ela tem uma figura masculina inconsciente. Então, ela pode tranquilamente exercer função materna e paterna, porque na hora que precisa, é esse Jesus que vai vir de forma firme e vai desmascarar esse lado infantil de coisas que precisam ser trabalhadas, igual uma mãe que ama o filho, né? Porque a mãe que ama precisa educar. E como que a mãe, que é ego feminino, vai trabalhar isso? Com a energia masculina dela. É essa masculinidade energética que Jesus usou a fim de despertar a consciência daquelas pessoas que estavam sendo hipócritas, como ele disse, que fica olhando no outro tudo o que ele faz de errado, mas ele não percebe em si o grande erro que é dele, porque ele só fica, de certa forma, irritado com isso porque é dele, né? Então, olha que bonito a gente ir abrindo assim com esse viés psicológico. Então, cindindo, ou seja, divide, né? De um lado fica a luz, de outro lado fica a sombra. E o que o Espírito de luz, Jesus, fez? Ele já integrou luz e sombra. Ah, mas Jesus tem sombra? Ele, enquanto não era espírito de luz, sim, ele tinha, mas ele foi integrando e hoje tudo é luz de consciência. Ele é o ser consciente, é o ser mais consciente que já esteve, que já tivemos na face da Terra. Porque a gente ainda quebra, ó, faz essa cisão, aqui onde está escrito cindindo a sombra, neles predominante por intermédio do chamamento ao dever. Então, quando a gente vai chamar o nosso filho ao dever, mostrando onde ele está errando, a gente está trazendo ele para a luz da consciência, a fim de que ele tome conhecimento. Olha, eu até falo para as mães: você tem uma forma de fazer isso. Primeiro fala o que você ama. Olha, meu filho, eu amo você, porque você é um bom aluno, você faz isso, faz aquilo. Então, mostra coisas boas da criança. Mas quando você faz birra, esse comportamento de birra, ó, eu amo você, sentimento, mas o comportamento de birra eu não aceito. Então, eu estou fazendo uma divisão entre sentimento e entre comportamento. E aí a criança se sente amada e ela vai tomando consciência que ela faz birra, sim.
E quando ela faz birra, quando ela quer chamar atenção, quando ela quer carinho, quando ela quer afeto. E se a gente olhar, a gente também faz birra. Quando a gente não está sendo ouvida, quando a gente quer carinho, quando a gente quer afeto, quando a gente quer chamar atenção. Né? Então, a gente precisa dessa energia masculina, energética de Jesus, para que a gente possa ir tomando consciência desse nosso lado e também dos limites que a gente tem, até onde eu posso ir. O meu limite termina quando começa o limite do meu irmão. Eu preciso respeitar esse espaço psicológico, né? Opa, agora não está. Ah, passou. Era também a maneira vigorosa, né, de Jesus dissipar a sombra coletiva. Olha como é complexo estudar Joana, né? Aqui já entra outro conceito da psicologia, que é assim, ó, se eu, pessoa, eu, Adriana, tenho a minha sombra, que são as coisas que eu tenho dificuldade em reconhecer como meu, ou, por exemplo, na minha sombra pessoal não tem só coisas ruins. Por exemplo, o meu espírito de luz, que eu ainda não adquiri, eu ainda não tenho consciência dele, está ali em germe, dormindo. Então, se tem alguém que gosta de tocar piano, mas nunca conseguiu nessa encarnação aprender piano, ter o dinheiro para comprar o piano, ir para a aula de piano, esse gosto está na sombra. Então, na sombra tem todas as minhas potencialidades, mas também tem aquelas coisas que eu não gosto em mim, que precisa ser conhecida. Então, se eu, pessoa, indivíduo, tenho sombra, a sociedade tem uma sombra, a família tem uma sombra familiar, o país tem uma sombra. Vocês que são brasileiros, que moram fora, né, que moram nos Estados Unidos, a gente vê, o Brasil tem uma sombra. O que está na nossa sombra brasileira? A escravidão, né, porque nós trouxemos os nossos irmãos da África sequestrados para que fossem escravos aqui na nossa início, né, na colonização brasileira. Nós dizimamos milhões de índios, então na nossa sombra está essa dívida com os indígenas. E nós temos, né? Então, olha só, então isso seria a sombra coletiva. Então, um país tem uma sombra, os Estados Unidos tem também a sombra dele, é diferente do Brasil, e o planeta Terra tem a sombra. Então, o que é a transformação planetária agora, né? A transformação planetária nada mais é um momento em que o planeta está sendo trabalhada essa sombra coletiva para que ele possa sair da classificação de provas e expiações para ir para uma era de regeneração. Então, olha como é bonito entender por esse viés ampliado da psicologia esses conceitos de Kardec, né? Então, então, Jesus vem dissipar essa sombra coletiva da época que pairava sobre aquele povo vitimado pela predominância do desconhecimento de sua realidade, porque até então Jesus estava num planeta onde pairava eram as leis de Moisés, eram os 10 mandamentos. E aí ele traz a lei do amor. Então ele está naquele momento trazendo um novo momento para a Terra, né? Para trabalhar a sombra coletiva da Terra. Então ele foi convidado a enfrentar todas aquelas pessoas que tinham a injúria, né? É, que acusavam, que dissimulavam, né? E ele também ele desvelou as torpezas morais que os infelicitavam e não tinha coragem de enfrentar. Então ele veio mexer com a sombra coletiva do planeta, né? E é sempre nesse mecanismo oculto da própria projeção de que tipifica o acusador, justiçador dos outros, que vigia os deslizes das demais pessoas. Então, aqui ela está mostrando, né, o quanto Jesus veio mostrar. Eu vou passando meio rápido, né, porque o nosso tempo, eu parei para explicando os temas e eu quero ir falando. Mas então aqui ela vai estar falando, a Joana, que sentindo falidos interiormente por não poder superar as atrações
da personalidade enferma deles, né? Estes doutores das leis, eles começaram a se revestir, né, de puritanismo, que seria uma falsa sabedoria, tornando impiedosos e começaram um movimento de perseguir esse nascimento dessa boa nova de Jesus, que é o Evangelho, né? E começaram a projetar em Jesus tudo aquilo que eles detestavam neles próprios. Então, os fariseus, né, buscando equipar-se de conhecimentos que estavam aqui nesse código, como se fosse a Bíblia, né, para o cristão, é o Torá para eles, eles formalizaram códigos ríspidos, né, que, não obstante, interiormente, como um sepulcro todo podridão, acentuando Jesus na ocasião própria. Então, veja, no Torá tem muita coisa boa, mas tem muito de projeção humana. Se pegarmos, por exemplo, a própria Bíblia, a Bíblia tem muito do que foi falado de Jesus, mas foi sendo traduzido, e depois foram projetados muita coisa lá que Jesus não disse de fato, né? Então, tem muita contaminação. Por isso que Jesus manda, no século XII, Francisco de Assis, que é a encarnação de João Evangelista, para que ele retomasse esse cristianismo e reformasse a igreja. Então, não era uma reforma como Francisco de Assis, do início, achou que fosse, que ele foi lá reformando, pondo as pedras, cimento e areia. Aí, depois, ao fazer isso, ele entendeu que isso era simbólico e que ele tinha que reformar o cristianismo, porque muita coisa tinha sido enxertado por injustiça, por um mecanismo de julgamento. Uma das coisas foi o próprio reencarnação, que sabemos que no Conselho de 333 foi tirado com medo, né? Então, uma pessoa exigindo, como ela ajudava a igreja, ela exigiu que o Papa Gregório, se eu não me engano, tirasse todos os locais da Bíblia onde estava o termo reencarnação, e foi tirado. Então, veja, nós não estamos julgando aqui nem o Torá, nem a Bíblia Sagrada, mas nós estamos dizendo que muita coisa foi enxertada em nome disso, em nome dessa sombra pessoal ou coletiva, né? Então, é disso que nós estamos discutindo hoje, e que eu gostaria que a gente começasse a pensar, e onde está em mim essa minha sombra, né? Por que que quando eu entro numa discussão com alguém, o que disso é meu, que eu preciso olhar e transformar. E ainda permanece, né, na conduta moral, olha aqui, ó, em todos os segmentos da sociedade, todos, inclusive na casa espírita, né? Grupamentos religiosos, aqueles que sentem incapacidade de crescer, ou por acomodação mental, ou pela incapacidade moral, tornando-se vigia dos outros, né, dos que ultrapassam, por estarem libertando-se da sombra que eles sequer identificaram. Então, como eles nem notaram que dentro deles existem isso, então eles se incomodam, que é o que aconteceram com os grandes nomes dos que vieram para a Terra, como Jesus, né? O próprio Francisco de Assis, todos aqueles que foram perseguidos, porque eles já eram espíritos com uma certa clareza. O próprio Kardec, né? A gente vê que o espiritismo ganha um impulso total depois que as obras dele foi queimada em praça pública lá na Espanha, né? Então, veja, então é importante que essa sombra venha, caia matando, faça essa oposição, para que as pessoas tomem consciência. Opa, se estão queimando esse livro aí desse tal Kardec, o que é que tem nele? E a partir daí todo mundo quis ler esses livros que foram queimados, né? Então, hábeis em faculdade de confundir, se sentem inferiores, julgando a aspereza, todos quantos superam os valores éticos, morais, espirituais, culturais, de abnegação e beleza. Então, é claro que é um mecanismo inconsciente. Se a gente perguntar para os fariseus da época de Jesus, eles vão dizer que não foi nada disso, né?
mas foi um mecanismo inconsciente que a gente faz inconscientemente quando a gente começa a ter algo no outro que me incomoda. Então, o que esse outro incomoda e desperta em mim? Jesus jamais os temeu, né? Ele não temeu os hipócritas, né? Por conceder-lhes os abismos interiores de sua ira, que se apresentava como corajosa decisão. Então, não era discurso de ira, ele não estava irado. Mas ele não, na realidade, ele tinha essa corajosa decisão de não permitir que a sombra do olho do outro fosse atirada no trabalho dele. Então, aí ele falou, olha, né, tira a trave do teu olho, que aí você vai parar de olhar e a trave que está no teu irmão, né? Então, essa coragem de Jesus é o que eu quero deixar aqui para nós nessa manhã, que a gente tenha coragem de olhar para nós e entender que essa falsa humildade, que às vezes a gente acha que a gente tem uma humildade, mas lá dentro, bem escondidinho, pode ser falsa, porque gera ódio, né? Se eu provoco ódio em alguém, o que é que eu estou despertando, né? E levando-os a acionarem armadilhas cada vez mais sutis, que foram aumentando até que eles levaram Jesus à morte, né? Não se repetem ainda hoje as mesmas condutas artilosas e infamantes? É a pergunta que Joana nos faz, né? Aqui ela vai falar um pouquinho do julgamento legal, que as leis são uma evolução, né, e uma conquista ética e do direito, que conforme o ser vai evoluindo, essas leis também vão evoluindo, e o julgamento que decorre da inferioridade do opositor, que apenas vê a própria imagem projetada e odeia, sedenta de destruição, para poder libertar-se do fardo, ferindo o outro, que ali seria uma covardia, né? Agora, ela vai dizer que a análise do erro é importante. Então, por exemplo, alguém foi cometer um crime, é necessário que haja um julgamento legal e o juiz tendo o direito e o dever de fazer esse processo, não a gente, né? Então, é importante, mas ela faz uma alerta, sem o domínio do ego, sem que eu vá e tenha essa coisa aqui, ó, uma postura de censor. Eu não vou censurar aquele que errou. Um espírito superior, no caso de Jesus, por que ele chorava, né? Tem pessoas que falam assim, mas por que Jesus chorava? Ele estava triste? Jesus entristeceu? Não. Jesus era um espírito de luz, um espírito superior, e ele chorava porque ele tinha pena de ver que a gente, naquela época encarnado, ainda errava por ignorância e por orgulho e vaidade, né? Então, ele se compadecia até as lágrimas, mas ele não censurava, mas ele compreendia que fazia parte do nosso momento espiritual, como até hoje a gente ainda faz, né? Então, assim manifesta a maturidade do ser humano, que sabe entender o correto em relação ao errado, a ação dignificante em confronto com a reprochável, e a comparação com o saudável e o patológico. Então, a gente tem que ir separando esses pares de opostos. Eu preciso olhar para o bem e para o mal. O Nietzsche, aquele filósofo, ele fala uma coisa interessante, inclusive é o nome de um livro dele. Tem um livro dele que chama Muito Além do Bem e do Mal. Então, tem o bem aqui, tem o mal aqui. Quando eu consigo ultrapassar bem e mal, quando em vez de eu tentar ser só bonzinho, eu sei que eu tenho bondade em mim, mas que eu tenho algo em mim que é uma sombra, né? Eu até brinco e falo assim: quando eu sou boa, mas quando eu sou ruim, eu sou melhor ainda. Por quê? Porque eu tenho em mim essa sombra que, se eu não tomar consciência, ela sobrepõe ao ego e ela toma conta. São aqueles momentos que a gente começa tendo razão e discutindo por algo que a gente tem razão, mas depois a gente extrapola e perde toda a razão quando a gente começa a humilhar o outro, quando a gente vai usar de
nomes, né, impróprios e numa discussão você agride. Então, a gente, a princípio, tinha razão, mas o ego, o eu, o contato com a realidade sai, e aí esse complexo autônomo toma conta. E aí eu cometo atrocidades. Por quê? Porque é minha sombra. Então, eu preciso saber até onde eu posso ir, aí eu consigo segurar essa sombra. O Gelson Luiz Roberto, ele usa uma metáfora que eu gosto muito. Ele fala que a sombra é igual dois Rottweiler, né? Aquele cachorrão grandão. Ele diz assim, que se a gente tiver dois Rottweiler no fundo do quintal e largar eles lá sem água e sem comida, qualquer coisa que cai lá, eles vão matar e vão comer. Se um ladrão lá, eles matam e comem o ladrão. No Brasil já aconteceu fatos assim, em que o assaltante invade e o cachorro está tão esfameado que eles comem e matam e comem inteirinho, né? Agora, se eu tiver essa sombra na coleira, esse Rottweiler na coleira, e ali eu dou água, eu dou comida, eu alimento, essa sombra trabalha a meu favor. E aí eu começo a transformar essa sombra em luz, e aí eu vou evoluindo enquanto espírito. Então, o que é a evolução espiritual? É transformar a sombra em luz, só isso, né? Mas sem extirpar, mas integrando, puxando ela para o colo e falando, ó, vem aqui meu lado egoísta, que eu vou te ensinar a dividir, né? Então, são essas coisas. Então, Jesus sabia examinar sem julgar. Ele olhava a hipocrisia e denunciava a hipocrisia, não a pessoa, não ridicularizava a pessoa. A sua doutrina é todo um poema de alegria, de libertação dos conflitos, de autoiluminação e engrandecimento a Deus e a todas as coisas, desde as simples sementes, as aves dos céus, as redes de pescar, aos lírios do campo, ao azeite, à lâmpada, à mãe natureza, ao excelso Pai, que ninguém nunca viu, no poema No Sermão da Montanha, que é um poema maravilhoso de luz e de esperança, onde ele exalta todas estas questões com a questão do amor, né? Então, com bom humor e alegria, sabia desmascarar a hipocrisia, não temendo repreender os portadores da dissimulação, que é aqui, ó, é outro disfarce do ego, né? Possuidor de um sentimento socorrista para com todos, tornando-se o psicoterapeuta incomparável, né? Joana fala que o Jesus, ele é o nosso psicoterapeuta por excelência, porque as suas parábolas eram curativas, né? O farisaísmo ainda permanece nos relacionamentos até hoje, ferindo, dificultando a marcha dos homens idealistas que estão construindo uma nova sociedade para um mundo melhor. Então, vocês, né, desbravando aí há 20 anos, como foi colocado no início, trabalhando, né, na caridade, quer dizer, são alvo de projeções de sombra. Quanto deve ter enfrentado, né, de ataques de toda forma num país diferente. No Brasil também. O Brasil, que tem infinitas religiões, né, também sofre, né, aquelas pessoas que querem trazer um momento de conforto, sempre sofre acusações coletivas. Então, a sombra em projeção torna-se julgamento. Olha aqui, uma definição linda. O que é julgamento, então? É a sombra em projeção, que harmoniza, que a harmonia psicológica dilui na perfeita identificação dos valores do self. Quando a Joana fala self, ela está falando do espírito imortal. Então, o espírito imortal, ele já traz valores dentro dele, triunfando sobre esses caprichos do ego, que é querer ser visto, querer ser amado, né? O lado caprichoso nosso. Ego seria o que Kardec chama de espírito encarnado. Então, nessa perspectiva da psicologia profunda, o ser vive para amar e ser amado. Por isso que Jesus traz a lei do amor. Eu preciso do amor do outro, mas eu preciso também aprender a amar.
e iluminar a sombra e fazer prevalecer o céu. Isso é para isso que nós estamos encarnados. Então, o que a gente veio fazer aqui? Aprender a amar e ser amado, iluminar essa minha parte inconsciente e prevalecer os valores morais que já tem no espírito imortal. Esse processo encerra toda a saga da autoconquista. Então, o que é o conhecer a ti mesmo? É isso de cada ser, o que ele precisa transformar? Impulsos em sentimentos. Porque o próprio Kardec fala na Gênese, de forma belíssima, quando ele trabalha inteligência e instinto. Então, o instinto, ele se manifesta por impulsos, né? Impulso de luta e fuga, baseado no instinto de luta e fuga. O que é a guerra, né? É a tentativa de preservar um território, que é o instinto territorial, então é impulso. Então, os atavismos, que é essa coisa que a gente repete, em atividade lúcida, então parar de repetir sem consciência e fazer algo conscientemente, é mudar essas heranças dominadoras do instinto em aquisições plenas, os instintos arraigados e inconscientes em emoções harmônicas, transformar os hábitos estratificados, aquela coisa empedrecida, rígida, em realização edificante, e as tendências inferiores em aspirações elevadas, tudo sob o impulso do amor. Então, eu preciso. O Jung tem uma frase que eu amo. Ele diz assim: que quando a gente souber que o pobre mais pobre que precisa do amor, do meu amor e da minha caridade, sou eu, é uma parte minha que precisa ser amada, a gente começaria a se amar, mas não esse amor egoísta, né? Então, é cuidar de mim para que, assim fazendo, eu consiga, sob esse impulso do amor, eu consiga, então, amar o meu irmão e fazer um trabalho de amor, né? Tal é o grande compromisso que deve ser atendido por todas as criaturas que anelam tranquilidade e bem-estar legítimo. Olha que linda a proposta de Jesus, né? A proposta do amor, e que a gente, todos nós, independentes de situação, de credo, de cor, de raça, de país que esteja, todos nós precisamos aprender a amar e tratar o outro com amor. Então, o amor surge. Então, qual é o antídoto para o julgamento? Amor. Esse amor para comigo e o amor para com o outro, né? Então, quando Santo Agostinho falava que ele deitava e repassava o dia, ele fazia isso com amor. Ele não pegava isso, nossa, né, minha culpa, minha máxima culpa, e se chicoteava com a culpa. Não. Ele localizava onde é que ele errou e, com amor, na outra manhã ele ia e ele tentava trabalhar nele aquilo que ainda precisava ser trabalhado, né? Então, o amor e o auto-amor. O amor surge como um desejo inicial de compartilhar alegrias e repartir realizações, expressando inconscientemente no desejo pela prole, então começa lá no amor aos filhos, depois pelo clã, pela família, né? Depois no interesse do progresso pessoal e dos familiares, aí vai crescendo, crescendo, vai se ampliando cada vez mais, aí vai para a sociedade, aí vai para a cultura, aí vai para a nação. E o amor é uma terapia eficiente para a superação da sombra, ele é um medicamento salutar para o ego enfermo, estímulo eficiente para o self, que desabrocha soberano quando irrigado pelo fluxo desse sentimento superior da vida. Jesus, então, fez esse exemplo mais vívido do amor de que o mundo tem notícias. Sua trajetória fez-se assinalada de compreensão e brandura, exercendo autoridade e carinho ao mesmo tempo. Olha, a energia masculina da autoridade e a feminina do carinho juntos, em perfeita harmonia, sem perder o equilíbrio nem a afetividade. Quando austero educava, ou seja, quando vinha energia masculina, ele educava amorosamente, sem censurar.
e com energia. O que a gente tem que fazer com os filhos, né? Educar de forma com muito amor e energia, mas conseguir combater nesse ser o germe que está crescendo, que precisa, né? Igual uma plantinha, uma ervinha daninha, que precisa ser podada. Ante a hipocrisia, assumir as atitudes de enfrentamento, sem descer à condição do seu antagonista, desmascarando com o objetivo de educá-lo. Então, para que a gente possa terminar, ela só fala, né, que ele trabalhou no apoio à mulher naquele momento, aos pobres, aos doentes, e, de certa forma, ele trouxe a revolução pelo amor, suplantando tudo e invertendo as propostas sociais e políticas que destacava e a prevalência do ego, exaltando o eu profundo, que é o self, segundo Joana, mas para nós espíritas é o espírito imortal, de caráter eterno. Enfrentando os fariseus, respondeu-lhe a indagação a respeito de qual é o mandamento da lei, qual o maior mandamento, que eles queriam ver se ele ia citar um mandamento da lei, né, da época, ou o que eles iam falar. Jesus, entendendo que era a sombra ali que estava tentando, né, provocá-lo, ele responde, né, amarás o teu próximo como a ti mesmo, como reflexo daquele sentimento maior, que o sentimento maior é o sentimento do amor. E aí uma frase de Joana para a gente encerrar, ela diz, ama sem aguardar resposta, serve sem pensar em recompensas. O que fará no bem acentuará, libertará o que realizaste equivocadamente e assim reencontrar-te-ás com o amor, em nome daquele que permanece até agora entre nós, como sendo o amor não amado, porém o amoroso de sempre, que é Jesus. Deixa eu ver só se eu consigo tirar da tela cheia. Ai, ai, ai. Não. Mas eu vou fazer a prece assim. Pensamentos a Deus e a Jesus, agradecendo, Senhor, imensamente, primeiro para estes nossos cientistas que fizeram com que fosse desenvolvida estes meios de comunicação e que nós, aqui no Brasil, pudéssemos estar juntos em pensamento, em coração e alma, com estes irmãos de tão longe dos Estados Unidos, da Califórnia, e que, agradecendo a eles, a esses cientistas, fazendo com que o amor de Jesus sempre tragam em dobro aquilo que nos proporcionaram. Agradecendo depois, Senhor, a Kardec e todos os espíritos da codificação, que nos trouxe algo que nos consola, que é saber que a vida continua sempre. E aqueles nossos amores, as pessoas que amamos, os nossos afetos, não vão morrer, ou não morreram. Continuarão sempre vivos, porque a morte não existe. Agradecemos a Joana de Ângeles, que traz essa lente psicológica para as palavras e as máximas de Kardec e de Jesus. E assim que possamos, nesse momento de transição, poder aprender a amar. Só temos a agradecer a Jesus, o nosso governador, modelo e guia, por nos ter trazido a lei do amor, e que possamos nós, a cada dia, corrigindo e nos aperfeiçoando, podermos então, seguindo as pegadas do Mestre, poder aprender a amar. Que assim seja.